começando com uma entrevista exclusiva que vem da capital paulista. Para conduzi-la, já coloco na tela o nosso companheiro jornalista Sidney Botelho. Sidney, seja muito bem-vindo. Grande abraço, Beto, grande abraço a todos do Farol de Limeira e região. Que honra mais uma vez estar aqui hoje abrindo o nosso programa com uma das personalidades mais influentes, e na semana passada realmente os engenheiros entraram em ação. Até então, nós estamos há 2 anos com cientistas em alta, mas na semana passada, desde uma cratera aberta na Marginal Tietê de São Paulo, entre a ponte do Piqueri e a ponte da Freguesia do Ó, nós tivemos, sim, a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado, mas principalmente os órgãos responsáveis para apoiarem o fechamento, para não impactarem tanto o trânsito dessa grande metrópole. E eu trago aqui para a nossa participação, nosso programa de hoje, o presidente do Instituto de Engenharia, o senhor Paulo Ferreira. Que honra recebê-lo. Paulo, já nos encontramos muitas vezes e eu sei da sua importância, não somente para os engenheiros, mas também para toda a comunidade brasileira. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, pela primeira vez no nosso programa. Sidney, muito obrigado. Bom dia a todos. Estou à disposição do Farol de Limeira. Vamos tentar iluminar algumas questões aí que você vai trazer para nós aí. A semana passada nós tivemos essa cratera, esse buraco gigante na Marginal, algo que foi gerado pela estrutura que nós temos hoje. E o Instituto de Engenharia, com os seus profissionais, teve muita influência, principalmente para passar orientações, dicas, conhecimento. Como que foi justamente essa análise, Paulo? Explica para nós o que aconteceu e também nós vamos chegar até o fechamento desse buraco, que foi até rápida a manutenção, mas o que aconteceu efetivamente na análise de vocês? Bom, Sidney, ali houve uma série de incidentes que ocorreram e não vamos aqui culpar nada e nem ninguém por enquanto não estiver a real dimensão do que ocorreu. Mas é uma interferência de uma obra em relação a outra. O metrô está fazendo uma linha importante que liga lá a Zona Norte até o centro da cidade de São Paulo, uma linha grande, uma linha importante. E a Sabesp, por outro lado, está fazendo um outro projeto não menos importante, que é a despoluição do projeto Tietê, e ela, então, construiu uma linha paralela ao rio. Essa linha chama interceptor, que a função dela é exatamente interceptar o esgoto coletado nas diversas bacias, através da rede, que, por sua vez, descarrega nos coletores tronco, que esses descarregam nos interceptores, que tem a função exatamente de impedir que o esgoto chegue no rio, né? O que ocorreu de fato, que nesse cruzamento o interceptor já existia, o metrô estava trabalhando com o túnel sob o rio Tietê, abaixo da lâmina d'água, e houve uma ruptura do interceptor que causou aí um acidente muito grave de desmoronamento na Marginal e inundação do próprio túnel do metrô. Em poucas palavras, é isso que aconteceu. Deixa eu voltar. Agora sim. A estrutura hoje das nossas vias, Paulo, elas estão precárias mesmo, e a chuva, a quantidade de água que caiu devido às chuvas nos últimos dias, estamos quase 15 dias com muitas chuvas em São Paulo, e até eu rodei na extensão de todas as duas marginais, Tietê e Pinheiros. O rio já está quase transbordando em alguns pontos, mas ao mesmo tempo, no sábado que antecedeu a abertura da cratera, muitos pontos já estavam isolados pelo CET. Como que está a estrutura de drenagem das nossas vias, né? Porque é prejudicial, porque são muitos carros circulando na nossa capital. Sim, você tocou num ponto importante, porque a drenagem das nossas vias, ela é projetada de acordo com algumas hipóteses que são feitas ao longo do tempo e no projeto. Normalmente, no caso de São Paulo, as galerias são projetadas para suportar chuvas de 25, 50 anos, depende do local e como ele está. O que acontece também
é que a cidade está muito impermeabilizada. Isso significa que a chuva que cai em determinado local, ela não penetra no solo, ela chega rapidamente nos córregos e rios e causa então essa inundação. A galeria às vezes não suporta uma chuva muito intensa em curto período de tempo. Isso então é mais ou menos normal que aconteça. Todo país do mundo tem as suas enchentes. A Alemanha teve há pouco tempo atrás, os Estados Unidos tem toda hora também. E a gente percebe que esse é um fenômeno natural. O grave do problema é a ocupação das margens pela população. O Saturnino de Brito falava o seguinte, que não existe enchente, existe invasão das margens pela população. Quer dizer, o leito do rio, o leito maior do rio seriam as várzeas, né? Que é onde ela existe para que haja vamos dizer assim, a acomodação da, teoricamente, enchente para voltar para o leito normal do rio. E essas margens são ocupadas. E aí acontecem esses acidentes todos lamentáveis, diga-se de passagem, né? E eu percebi, né, que a solução foi muito rápida e praticamente foram mais de 200 operários colocando pedras, pedregulhos, crateras. E essa era a solução mais viável para o momento e para o senhor foi realmente rápida a solução ou poderia ter encurtado esse tempo? Não, eu acho que foi bastante rápido e bastante eficiente, não tinha outra alternativa, né? Porque com a ruptura do interceptor, e ali passa uma vazão grande, 2,5 metros por segundo, é muita água, 2.500 litros a cada segundo de esgoto. E então foi desestabilizando todo o pedaço da mão. Quando ele deu uma trégua, começou então a encher aqueles vazios, né, com argamassa de cimentaria. E a argamassa, máximo matacão que tivesse disponível ali, que tivesse massa e ocupasse um bom volume. Era o caso dos matacões que eles lançaram lá. Essa foi uma solução boa e rápida, porque aí conseguiu mobilizar rapidamente. A argamassa e cimentaria você consegue injetar por bombas dentro do buraco, vamos dizer assim, e isso aí estabilizou, não houve mais rompimento e segurou as marginais que teriam risco de continuar solapando o terreno. Voltando. Qual o prejuízo, Paulo, que São Paulo teve com essa paralisação temporária das marginais? Assim, existe um prejuízo tangível ou contabilizado por parte dos órgãos e também pelos responsáveis pela situação ou não? Eu acho que valores econômicos, em princípio, fica muito difícil de você avaliar, né? Que houve um prejuízo de transporte, de deslocamento da cidade, realmente isso houve, vamos dizer assim, uma certa preocupação ambiental em relação a lançar o esgoto, porque o esgoto não tem, o escoamento dele, como é conduto livre, você não tem muitas alternativas, você não consegue bloquear o escoamento. Ou você lança em alguma linha paralela, ou você lança no rio. A Sabesp informou na época que tinha uma linha paralela desativada e estaria lançando lá. Uma parte vai para lá, certamente uma parte vai para o rio. E ainda, nesse caso, o prejuízo ainda foi um pouco menor, porque como nós estamos num período de chuva, a quantidade de água, a massa líquida que está dentro do Tietê é bastante significativa, significa a diluição desse líquido, que é esgoto, sem tratar, ela é muito grande. Então, o prejuízo em si, embora exista, ele é pequeno e difícil de quantificar, né? Muito difícil de quantificar. Muito bem. Não, perfeito. Paulo, vamos falar um pouquinho do Instituto de Engenharia, que eu adoro o Instituto. Há anos eu estou com vocês lá e a importância do Instituto de Engenharia para a comunidade é gigantesca, né? Então, gostaria que você falasse um pouco, até para depois uma última consideração do Roberto Lucato, o que é o Instituto e o que o Instituto faz para a sociedade e para o engenheiro. Bom, o Instituto é uma entidade civil
com absoluta independência de qualquer que seja a influência externa, tem 105 anos, completou esse ano 105 anos de existência, tem uma contribuição muito importante para a cidade em termos de tecnologia, em termos de engenharia, em termos de planejamento de futuro. O Instituto tem feito trabalhos extraordinários para a sociedade, né? Por exemplo, o ProAlco, um programa que foi muito discutido aqui. Quando ninguém falava em metrô, o Instituto de Engenharia falava em metrô, já discutia esses problemas. Outras alternativas energéticas o Instituto tem discutido. Todos os grandes problemas que o Brasil tem atravessado, o Instituto tem procurado discutir. Ele tem um corpo técnico muito grande, é muito selecionado. As diversas divisões técnicas que abarcam todos os ramos da engenharia têm contribuição importante e sistematicamente estão discutindo, analisando, procurando sempre favorecer e criar condições de progresso para a sociedade, né? O Instituto procura sempre avançar olhando para o futuro. Para o engenheiro, ele é um lugar excepcional, porque ele cria condições dele se atualizar com o que há de mais recente na engenharia. Há uma rede grande que ele pode fazer um network significativo. O recém-formado tem, então, um conjunto o Instituto tem na sua TV Engenharia, no site do Instituto, um acervo impressionante de informações técnicas. Talvez eu não conheço nenhum local que tenha disponível tais informações, que vão desde programas avançados até programas de construção, de detalhes de construção. Então, é uma casa que discute permanentemente a engenharia, sempre com o foco no progresso, no desenvolvimento nacional. É uma casa de patriotas. Fantástico, muito obrigado. Beto, fica à vontade de fazer uma pergunta para o Paulo Ferreira, que realmente deu uma aula de engenharia aqui, conceito técnico, abrindo o Farol de Limeira hoje. Sem dúvida, Sidney, sem dúvida. Sempre, mais uma vez, uma satisfação em tê-lo aqui no nosso programa. Presidente, eu tive um problema há 4 meses na minha casa, o senhor vai entender isso, um problema de vazamento me causou uma confusão danada, até que eu encontrei o local do problema, era um vazamento, parte hidráulica, aí eu fui perguntar para o encanador, por que isso aconteceu? Ele me disse o seguinte, é tempo de validade dos produtos. Aí eu fico imaginando São Paulo com tantos viadutos, galerias, enfim. E o senhor, dentro da sua experiência, tempo de validade dos produtos, existe um acompanhamento da Prefeitura de São Paulo em torno disso, ou do próprio Instituto? Porque, assim como nós, né, nós envelhecemos e os materiais também, presidente. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Pois não, Beto, muito obrigado pela sua pergunta. O Instituto fez um trabalho importante há pouco tempo atrás em relação ao prazo de validade das pontes e viadutos da região metropolitana de São Paulo. Há pouco tempo atrás, correu aí na internet um problema ali na ponte de Jurumirim, e aí fica aquela conversa, todo mundo dando palpite. O Instituto tomou uma atitude muito serena, encaminhou para o secretário de Negócios de Transportes para que ele tomasse as providências. Quanto ao acidente na sua casa, realmente é um tempo de validade dos equipamentos. No caso de São Paulo, fica muito difícil de você ficar avaliando, até porque as obras lineares elas têm um prazo de validade muito longo. Por exemplo, as adutoras de aço, elas são projetadas com um horizonte de projeto de 80 anos, 90 anos. Então, nesse período, se você fez a obra corretamente, de maneira adequada, com proteção contra corrosão e choques acidentais, que é um problema muito pequeno, não afeta muito, elas têm uma validade muito grande, muito longa, né? Mas sempre o tempo é uma máquina inexorável de entortar pessoas e coisas, né? Certamente vão acontecer alguns acidentes por esse prazo, né? Estourar alguma adutora
ou romper alguma tubulação de esgoto e assim por diante. Isso faz parte da zeladoria da cidade, né? Tanto Limeira quanto São Paulo, quanto qualquer cidade, deve ter uma zeladoria eficiente que acompanha com cuidado e com diligência esses problemas, né? Bacana, bacana. Lembrando, antes das despedidas do Sidney, eu tenho uma relação afetiva muito grande com São Paulo, até porque meus dois avós, materno e paterno, começaram as suas vidas aí em São Paulo, depois vieram aqui para o interior, começaram perto da região do Mercadão, e com laranja, com citros, e depois vieram aqui para o interior. Então, a minha relação de amor com a nossa capital é muito grande e essa é a relação. Sidney, por favor, as suas considerações finais. Paulo, eu só tenho a agradecer você, realmente é um privilégio tê-lo aqui no Farol de Limeira e até mesmo agradecendo toda a sua assessoria, o Fernando, a Ana, a Isabel, pelo apoio para essa grande entrevista ao vivo, que o Paulo, na semana passada, falou para todos os órgãos também, foi muito interessante ver o Instituto de Engenharia sendo bem representado. Até já agradecendo, mas eu vou deixar uma última pergunta que me veio agora na cabeça, Paulo. Eu estou rodando nas marginais porque os eventos voltaram, né? Então eu tenho que rodar sempre. E eu estou vendo à noite muitas lâmpadas piscando nas marginais. Por que isso está acontecendo e será que ninguém consegue fazer esta manutenção? Porque parece realmente, você passa na marginal balada. Se você ligar uma música, você começa a dançar nas marginais em muitos pontos, viu, Paulo? Esse fenômeno de piscar não é normal, até porque eles trocaram todas as lâmpadas por LED, né, que é uma fonte de iluminação mais estável e mais econômica. Deve ter sido alguma oscilação em algum circuito ali, né? Mas eu acho que isso aí a prefeitura está atenta e logo deve estar reparando direitinho para não ter esse problema. Agora, quanto à música, realmente seria ótimo se a gente acompanhar, né? Paulo, muito obrigado. Até a próxima. Espero te trazer para falar de projetos e não de problemas, viu, Paulo? Muito obrigado. Eu aqui agradeço aí a você, Alberto, aí a nossa discussão serena e tranquila e procurando arrumar soluções, iluminar o caminho, como diz o Farol de Limeira aí. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. O engenheiro Paulo Ferreira, do Instituto de Engenharia, falando conosco, Beto. E seguindo, né, Beto, aqui em São Paulo, ainda tenho que falar que o Palmeiras joga, né? O Palmeiras joga justamente daqui a pouquinho uma festa na região aqui já da Pompeia, onde muitos palmeirenses já estão se concentrando para essa grande decisão. E é isso, essa é a minha participação de hoje, agradeço mesmo e amanhã eu volto, Beto, com certeza. Valeu, com muitas novidades daqui da capital. Muito obrigado, Sidney, muito obrigado, presidente, até uma próxima.